Olá pessoal, professor André Gustavo Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que pode ser implementado. Nesse caso em particular eu acabei optando pela linguagem Pascal. Eu já tinha o programa mais ou menos pronto, dei uma ajustada nele e é um tópico muito interessante. Eu já propus várias vezes na graduação para que os alunos também implementassem isso, né? Então a gente fazia um esquema de como poderia ser calculado, vamos dizer assim, o número π por aproximação. Ou seja, na verdade isso não é nada novo, é um assunto conhecido como simulação de Monte Carlo. Na verdade não se trata de uma simulação feita especificamente para isso, e sim é um método estatístico muito popular, muito conhecido, que consiste em síntese em geração de números aleatórios. E isso a informática faz muito uso, a estatística faz muito uso, e aí a gente tangencia, né, ou se intersecciona com o tópico principal desse canal, que é o aprendizado de inteligência artificial, com a questão da geração dos números aleatórios, né? Porque muitas vezes quando tu não consegue implementar isso na realidade, a computação tem isso, né? Se tu converteu e transformou aquele algo para uma coisa que pode ser representado matematicamente, tu pode fazer uso da geração de números aleatórios. Isso é muito legal. Então eu fiz uma adequação também, tentei ser bastante didático de como isso funciona, né? E é o que a gente vai estar fazendo agora. E aí eu tive, como eu tinha ele um esqueleto mais ou menos implementado dessa simulação em linguagem Pascal, eu disse, eu vou manter nosso programinha em linguagem Pascal, uma linguagem que eu programei muito tempo. Comecei meu primeiro programa, na verdade não foi bem em linguagem Pascal, mas para valer foi. E é uma das linguagens de programação, se não a que eu mais gosto de utilizar. Por isso a gente vai utilizar isso daqui para quê? Hoje em dia ela só serve para fins educativos, mas para fins educativos ela tem um potencial muito grande. Só que ela está muito defasada. Então, até para se ter uma ideia, até questão de 5, 6 anos atrás, por incrível que pareça, a linguagem Pascal ainda figurava nas 10 ou 20, não me recordo muito bem, também não me lembro qual foi o indexador, né, mas as 10 ou 20 linguagens de programação mais baixadas, né? E aí de uns tempos para cá ela desapareceu dessa lista e hoje em 2020 assim a gente já não vê mais. Obviamente quem baixava isso estava utilizando para fins educativos, porque ela até pode ter sido utilizada para fins científicos, etc. Assim, ela tem uma capacidade muito boa. Mas o forte dela mesmo é a questão do aprendizado, porque ela não é case sensitive, uma série de outras razões. Então o Pascal foi muito utilizado e tenho certeza que ele ainda é, ou ainda hoje, para fins educativos de lógica de programação. Então vamos lá. Qual é o conceito então, né? Na internet tem, eu dei uma consultada antes de fazer esse vídeo, porque eu não gosto de fazer coisa redundante. Se tem coisa boa na internet, eu já pego um link, já coloco ali, já envio. E na internet tem coisa muito boa a respeito desse tópico. E alguns tutoriais, assim, alguns textos muito bem explicados, inclusive. Vídeos eu não cheguei a ver, mas certamente deve ter. Com certeza melhores até do que o meu. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi dar a minha explicação. Tinha algumas formas que implementava e deixava alguma coisinha, assim, algum porquê faltando. Eu tentei, vou fazer a minha, vou disponibilizar no canal. E, como eu falei antes, além disso, ela se intersecciona um pouco pela questão da geração dos números, né, aleatórios, com uma coisa que é muito comum em outras áreas da computação. Então, por que não? Né? Então, está aí disponível para vocês. Então, a lógica é muito simples. O objetivo é gerar ou calcular o número π a partir de uma simulação, né? De um grande número de pontos que são gerados de uma proporção. Essa que é a verdade. Ou seja, através da proporção da área do quadrado e da área do círculo, né? A gente pode ver aqui que estão montados então sobre esse eixo, esse plano cartesiano. A gente consegue, por aproximação, o número π. Depois eu vou explicar, enquanto o programa estiver executando, um pouquinho melhor como funciona. Mas vamos tentar entender aqui, ó, o que a gente tem nesse desenho. Ó. Nós temos aqui um plano cartesiano, então, e os eixos x e y, né, se cruzando no ponto 0, 0. X igual a 0, y igual a 0. Nós temos aqui, então, um círculo
e um quadrado concêntricos, portanto, né, eles compartilham o mesmo centro, e tentei fazer de forma que ficasse bem quadrado mesmo, tá? Mas a ideia é essa, tá? E o círculo também que fosse um círculo perfeito, não uma elipse nem nada. A gente vai assumir isso para esse exercício didático. Então nós temos as seguintes dimensões, né? Desse ponto aqui, ou seja, o raio desse círculo é igual a 10. Vocês estão vendo que aqui embaixo tem uma medida, ó, né? O raio é igual a 10, certo? Então aqui eu tenho 10 de distância, né? Aqui eu tenho 10 em qualquer outro ponto, né? Dessa circunferência eu tenho um raio igual a 10. O que faz com que a minha aresta do quadrado seja igual a 2 vezes o raio. Se vocês forem ver, né? Esse quadrado aqui, ó, vamos tomar a base dele aqui, ó, ela vem daqui até aqui, portanto ela tem 2 vezes esse raio, o que faz com que a aresta dele, né, ou seja, o lado desse quadrado seja igual a 20. Por isso eu coloquei aqui em cima, ó, a informação de que a área do quadrado total, ou a área total do quadrado, nada mais é do que 20 vezes 20, base vezes altura, que dá igual a 400. Unidade de medida aqui não nos interessa, né? Nesse caso. Ok? O que mais? A área do quadrado, então, desse primeiro quadrante seria dada por o quê? Ora, essa base desse primeiro quadrante nada mais é do que a metade da aresta total. Em outras palavras, é exatamente essa medida aqui, ó. Se a gente for ver, a base desse primeiro quadrante nada mais é do que o raio do meu círculo, não é verdade? Então, como a gente sabe que essa medida vale 10, é o que eu tenho. Então, base vezes a altura desse primeiro quadrante. Então, a área do quadrado do primeiro quadrante, ou a área do primeiro, vamos dizer assim, do quadradinho, né, ou 1/4 desse quadrado total, equivale a nada mais nada menos do que 10, base 10, vezes a altura 10, que dá igual a 100. Beleza até aí, né? Então aqui começa a questão, ó. Se agora eu quisesse saber, acho que eu vou conseguir fazer isso daqui, ó, com o Paint, vai ficar mais ou menos, acho que vai dar assim, ó. Se agora eu quisesse saber, por exemplo, essa área aqui, ó, na verdade, então, vamos supor, sem saber o número π, estamos supondo isso, né? Que não sabemos o número π. Então, como que a gente poderia calcular essa área? Se a gente for ver, a gente poderia assumir o seguinte, ó, que essa área aqui, ela também, essa área aqui, ó, esse quarto de círculo, ele também poderia ser calculado, vamos assumir isso, tá? Ele também poderia ser calculado como base vezes altura. Então, como que eu faria isso? Ora, eu simplesmente pegaria esse 10, que é a minha base desse círculo, e multiplicaria por essa altura 10, que também é, ou seja, é o raio na altura, né? E o raio aqui na base desse círculo. Ora, mas 10 vezes 10 vai me dar 100. Então, aí tu vai me perguntar o seguinte, certo, mas ele não pode ter a mesma área do quadradinho do primeiro quadrante. Por quê? Porque falta esse espaço aqui, ó. Não é verdade? Então aí vocês vão olhar para cá e vão concordar comigo que a área desse espaço em amarelo, ela tem que ser menor do que a área somada do espaço em amarelo mais o espaço em vermelho. Então olha só que interessante isso daqui, ó. Se a gente pegar essa base, que é o raio, né? Que é 10, multiplicar pela altura, que também é o raio, que é igual a 10, como foi feito para o cálculo do primeiro quadrante, vocês não concordam comigo que, como eu sei que a área do círculo do primeiro quadrante, ela tem, do semicírculo, né, desse quarto de círculo do primeiro quadrante, ela tem que ser menor que 100, vocês não concordam que essa minha interrogação, que seria o meu valor de π que eu estou buscando, mas vamos supor que eu nem soubesse que esse número seria o número π, estaria tentando descobrir ele pela primeira vez, ele teria que ser maior que 1, igual a 1 ou menor que 1. Ora, se ele for igual a 1, eu vou ter 1 vezes 10, que eu vou ter a área do círculo, então, desse primeiro quadrante, igual à área do quadrado. Não pode, ela é menor, ela tem que ser menor. O único jeito de eu fazer com que 100 vezes 100 me dê um resultado menor do que... desculpa, 10 vezes 10 me dê um resultado menor do que 100, é multiplicando por um número menor que 1 aqui. Não é verdade? Então, na verdade, na prática, é exatamente isso que a gente vai ter. Certo?
se a gente for ver, esse número aqui, ó, vai ser nada mais nada menos do que π sobre 4, porque ele é 1/4 do total, né? da proporção total. Aqui, na verdade, eu estou olhando para um quadrante, ou seja, 1/4 do meu problema. Então, se eu multiplicar por 4, a gente vai ver como é que a gente chega nesse 4 depois, certo? Eu vou ter, então, aquilo que eu estou buscando, enfim, da forma como a gente pode fazer a implementação desse programa. Mas acho que, se eu fui claro, então, nós temos que aqui, ó, nós temos que multiplicar por um número certamente menor que 1. O que nós vamos ver, como eu falei, a gente sabe que o π vale 3,14, né? Se eu dividir por 4, se fôssemos fazer o cálculo, nós teríamos que esse número aqui seria o número 0,785 aproximadamente. Por quê? Como que eu sei isso? Se a gente for ver o nosso cálculo correto, né, nós teríamos que o quadrado total seria o valor de 400 de área do quadrado total, e o meu círculo, esse círculo aqui de raio igual a 10, ele teria, então a gente sabe que o cálculo da área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado, então nós teríamos esse valor aqui, ó. Nós teríamos 100, né, 10 vezes 10 vezes 3,14. Nós teríamos 314, certo? E aí, nesse caso aqui, se dividíssemos por 4, a área em amarelo seria dada por, dividido por 4, 78,5. Certo? Então vejam só, aqui eu estou afirmando que esse número aqui tem que ser necessariamente 1/4 do número π. Vamos ver se é verdade, porque a área do círculo do primeiro quadrante tem que dar 78,5. Então vejam só, aqui que nós teríamos o próprio número π, 3,14, dividido por 4 vezes 100, que foi o número que me deu do produto do raio, né, ao quadrado, 10 vezes 10, 78,5. Certo? Ok. Se isso ficou compreendido, a gente já pode passar então para outra questão que a gente vai ver aqui, ó. A segunda coisa a ser considerada. Que é o quê? O cálculo da distância dos pontos que serão gerados pelo algoritmo escrito em linguagem Pascal, porque a lógica é muito simples de entender, ó. Eu vou desfazer essas cores aqui. Vou pegar um pontinho, deixa eu ver, cor azul escuro, e vamos colocar ele mais ou menos, tá, dessa grossura pode ser. O nosso programa, na verdade, ele obviamente não está vendo essa representação visual que a gente está vendo gráfica, né? Mas ele está gerando pontos. Ele está gerando um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, são pontos aleatórios. Ok? Ou seja, são diferentes valores de x e de y sendo colocados dentro do círculo e dentro do quadrado. Por quê? Sempre que um ponto estiver dentro do círculo, ele também vai estar dentro do quadrado vermelho. Só que às vezes ele pode estar aqui, ó, fora do círculo, porém ainda assim dentro do quadrado vermelho. Ok? Então essa minha função, a geração de números aleatórios, ela vai ficar fazendo isso. A gente vai dizer quantos pontos a gente quer que o programa gere. Ok? O que eu tenho aqui, ó, eu vou desfazer esses pontinhos agora, e a gente vai trabalhar só com um ponto para não confundir, que é justamente esse que já está pronto aqui, ó. Vamos imaginar que agora a gente precisa saber se o ponto x igual a menos 5 e y igual a 8 está dentro desse círculo e, portanto, dentro do quadrado, ou fora do círculo e dentro do quadrado. Certo? Resumindo, a gente podia sintetizar dizendo, a gente quer saber se esse ponto aqui, ó, a intersecção então menos 5 e 8, ela está dentro do círculo ou fora do círculo. Ok? Para isso a gente pode usar o seguinte cálculo. Ó. Isso foi implementado lá no programa, então por isso é bom entender agora, porque lá depois, na hora de verificar no programa, a gente vai entender. Isso pode ser calculado para se saber se ele está dentro do círculo ou não, de duas diferentes maneiras. Se a gente for ver, a gente pode usar o cálculo da distância no plano cartesiano, né? Ou seja, porque é o cálculo que eu tenho da distância entre esse ponto que corresponde a x igual a menos 5, y igual a 0, né? A intersecção, então, entre... Desculpa, esse
ponto x igual a menos 5 e y igual a 8, a distância que existe daqui até aqui. O que a gente está fazendo nesse caso? Ó? Se a gente for usar o cálculo da distância, nada mais é do que a gente utilizar o x2, né, menos o x1, o xb menos o xa, fazendo com que eu calcule o valor menos 5 menos o outro ponto do qual eu estou querendo, o x do outro ponto do qual eu estou querendo calcular a distância, certo? Que seria a origem, né? Somado com, então, 8, seria o y2 ou yb, menos o meu y da origem também, que seria 0, elevados ao quadrado, né, esses termos, e depois extrair a raiz quadrada disso daí. O que eu estou querendo dizer é que isso poderia ser feito também calculando-se, entendendo-se isso aqui como sendo um triângulo. Estão vendo aqui? Ó? E se eu calculo isso como sendo um triângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras também para fazer esse cálculo. Certo? Então nós estaríamos calculando aqui no caso, né? Aqui eu tenho a distância 5, aqui eu tenho a distância 8 e aqui eu teria a hipotenusa, né, do triângulo retângulo. E esse ponto, na verdade, não interessa onde ele estivesse. Ó. Se eu tivesse esse ponto aqui, nós também poderíamos fazer, nós sempre teríamos um triângulo retângulo, né? Independente do local onde ele estivesse. Por isso as duas formas podem ser entendidas como válidas. Então é o que a gente vai estar fazendo aqui embaixo. Ó. Nesse meu caso aqui, ó, a minha distância que eu tenho entre a origem, ponto 0, 0, esse pontinho do quadradinho azul aqui, ó, até esse outro ponto do qual eu estou querendo calcular, vai ser dada então pela raiz quadrada do primeiro x, né, menos 5 menos 0, que vai dar menos 5 elevado ao quadrado, que dá 25, positivo, né? Somado com o quê? Mais 8, que é o valor da coordenada y, né, desse ponto, menos 0, que é o valor do y na origem, elevado ao quadrado, que dá 64. Então, 64 mais 25 vai me dar 89. Ao extrair a raiz quadrada de 89, eu tenho o valor de 9,43. Esse valor 9,43 agora é muito simples da gente saber se ele está dentro desse círculo ou não. Porque se ele for menor, menor ou igual ao raio, ele é interno ao círculo. Aqui tem que fazer uma correção, até vou aproveitar e fazer essa correção agora. Ó. Se o valor for menor ou igual ao raio, está interno, ou vamos dizer assim, ó, pertence ao círculo. Pertence ao círculo. Fica um pouco melhor, eu acho. Caso contrário, não. Vou passar aqui, ó, um pouquinho mais. Ok. Por quê? Porque o meu raio, eu sei que é 10, né? Olha a medida aqui, ó. A medida do raio é igual a 10. Como 10 é maior do que 9,43, eu sei que esse ponto está um pouquinho mais para dentro do que o limite do meu círculo. Então, em outras palavras, ele pertence ao círculo, né? Ou está interno ao círculo. Deixa eu só tirar isso aqui fora. E já vamos deixar essa correção aqui feita também. Ok. Ok? Então, e a última coisa agora então, ó, que a gente precisaria entender. Então, obviamente aqui, ó, alguns pontos, o cálculo de distância entre a origem e o próprio ponto gerado vão acabar dando um valor maior que 10, o que significa que ele não está interno ao círculo, né? E sim, somente pertence à área do quadrado. Então agora a parte final dessa compreensão gráfica vem na questão da proporcionalização. Ó. Então, proporcionalizando, eu escrevi aqui o seguinte, ó. A área do quadrado total é dada por 20, que é 2 vezes, né, esse raio, correspondendo à aresta, então a base, né, desse quadrado vermelho, multiplicado pela sua altura. Como é um quadrado, eu tenho os lados iguais, 20 por 20. Então, em outras palavras, se a gente for ver, essa base igual a 20, ela é nada mais nada menos que 2 vezes o valor do meu raio. Ou seja, 2 vezes esse valor do raio. Correto?
Então aqui eu escrevi aqui, ó, cada um desses 20 corresponde a 2 vezes o raio, multiplicado por o quê? Por 2 vezes o raio também. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, 2 vezes o raio elevado ao quadrado, que é igual a 4 vezes o raio ao quadrado. Ok? A minha área do círculo, a gente tem aquele número que a gente está querendo descobrir, que é o π, multiplicado por raio vezes o raio, como a gente explicou aqui antes. Então, na verdade, a gente sabe que é o π vezes o raio ao quadrado. Agora, a questão dessa simulação é que a gente vai, por aproximação, chegar perto então do número verdadeiro do π. E essa proporção ela vai ser calculada da seguinte maneira. Ó. Eu vou dividir a área do quadrado total pela área do círculo. Então, se a gente for fazer essa proporção, nós teríamos pelas fórmulas de cálculo de área que o meu 4 vezes o raio ao quadrado, que correspondia à área do quadrado total, teria que ser dividido pela área do círculo total, né? Que seria o π vezes o raio ao quadrado. Se eu cortar então esses r ao quadrado, eu teria isso igual a 4 sobre π. Então isso faz com que, né, se eu pegar essas duas... Se eu pegar então essas duas... esses dois cálculos, né, e isolar eles, né, ou seja, a área do quadrado total sobre a área do círculo total, sendo igual a 4 sobre π, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira, passando o π para cima, né? Que o meu π é igual a 4 dividido pela área do quadrado total, dividido pela área do círculo. Então aqui a gente sabe que aquelas propriedades, né, matemáticas, que isso aqui equivale a 4 sobre 1 dividido por área do quadrado total dividido pela área do círculo, que significa a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, não é verdade? E se eu fizesse essa multiplicação pelo inverso, eu poderia escrever da forma como está escrito aqui, ó, né, dentro desse quadradinho verde, que é 4 sobre 1, vamos dizer assim, né, que ele ficou não explícito, mas 4 multiplicado pelo inverso do meu divisor. E o meu divisor era quadrado total sobre a área do círculo. Aqui eu estou invertindo ele então. Ó. Eu tenho 4 vezes a área do círculo dividido pela área do quadrado total. É claro que agora é preciso entender, quando a gente for lá para o programa, que a minha área do círculo ela não vai mais ser uma área calculada. Ela vai ser simplesmente um número discreto que quantifica os pontos aleatórios que foram gerados pelo computador e que se encontram dentro do círculo. Se eu dividir isso pela quantidade de pontos aleatórios que foram gerados, todos os que foram gerados, portanto, porque todos eles caem dentro do quadrado total, porque o quadrado total está envolvendo todo o círculo, e multiplicar por 4, a gente vai ver que a gente vai ter, portanto, um número aproximado de π. E aí, por que eu digo aproximado? Porque quanto melhor for o resultado dessa proporção, em outras palavras, quanto mais pontos eu gerei que caíram dentro do círculo, né? E de forma geral que caíram fora também, ou seja, quanto mais pontos foram gerados no total, eu vou ter um número mais próximo do valor de π, certo? Então, em outras palavras, na verdade, se a área do quadrado total tendesse ao infinito, né, eu teria um número um pouco menor de pontos que caíram dentro do círculo, mas eu teria um número de casas decimais do valor de π extremamente preciso nessa situação hipotética, né? Então é isso que a gente vai fazer, certo? A gente vai ver que quando a gente gera menos pontos, o número de π é um pouquinho menos preciso. Quando a gente gera mais pontos, a gente se aproxima bem mais do 3,1415 e assim por diante. Certo? Vamos para o programa então. O que ele faz? Então, aqui na verdade eu tenho o nome do programa, né? Uma biblioteca que é inserida em função de alguma função, se não me engano é a função que limpa a tela, só por causa disso. Eu tenho as variáveis declaradas então, ó, o meu π, o meu número, numx, número na verdade eu vou explicar um pouquinho mais ali embaixo o que ele corresponde. Aqui eu obtenho o número gerado, a coordenada x do número gerado aleatório e a coordenada y do número gerado, eles são do tipo real. E aqui eu tenho valores inteiros,
Em parte, o raio não precisa ser um valor inteiro, tá? Mas é como se aqui no Pascal, quando se faz uso da geração de números aleatórios, ele te obriga que a variável seja inteira. Então, na verdade, tu pode assumir que tu pode montar um número real a partir de números inteiros aleatórios. Por exemplo, dividindo. Tu precisa gerar um número inteiro entre 1 e 10, mas ele tem que ser uma fração decimal. É só tu dividir depois por 10 e tu transforma ele num número real. No nosso caso, não vinha o caso, porque eu posso informar um número inteiro, por exemplo, igual a 100, e eu posso assumir que aquele 100 é o quê? 100 metros, 100 centímetros, eu posso assumir que são milímetros, então ele já seria um número fracionário, ou seja, se fosse um número 187, eu não preciso assumir que são 187 metros, eu podia assumir que isso aqui é, na verdade, 1,87 metros, né? Então, 187 centímetros, o que quer que fosse. O que mais? Aqui, uma função que limpa a tela, né? Então aqui a gente vai informar um número entre 100 e 500. Aqui, na verdade, não há limite de sugestão, tá? Só que se o número for muito pequeno, sei lá, o número 1, por exemplo, tu vai ter um objeto de raio 1, né? Tu vai ter, na verdade, é muito difícil para ele calcular pontos, valores que sejam menores que 1 ou maiores que 1. Então nós vamos ter uma precisão muito baixa, na verdade, do número π. Então aqui o ideal seria colocar números maiores, né? Como se fossem milímetros, por exemplo, 100 milímetros, 500 milímetros, só para entender melhor, né? Então aqui, na verdade, eu acho que eu escrevi até melhor do que eu expliquei. O raio poderia ter qualquer valor, mas no programa, se o número do raio for muito pequeno, como a variável tem que ser inteira para gerar o número aleatório, haverá muitos valores, ou fora do círculo ou dentro do círculo, prejudicando o cálculo proporcional. Poderíamos resolver isso gerando um número real aleatório de diferentes maneiras, mas não vinha ao caso nesse exemplo. Mais ou menos o que eu expliquei antes, né? Então aqui joga para dentro da variável raio o valor do raio, entra com as quantidades de números aleatórios a serem gerados. Então isso aqui que é o que é legal, ele é dinâmico, assim, a gente pode experimentar. Quero gerar 1000 pontos, então eu dei um certo número que ficou próximo do valor de π. Quero gerar 30 mil pontos, 100 mil pontos. É isso que a gente vai fazer depois. Então aqui eu tenho contadores, né? Um que contabiliza o número de pontos que ficaram fora do círculo, ou seja, dentro do quadrado, porém fora do círculo. E aqui os que ficaram dentro do círculo, por consequência dentro do quadrado, mas dentro do círculo. Em outras palavras, esses caras aqui ficaram dentro do círculo e esses aqui fora do círculo. Tá? Então aqui a função que ativa a randomização. E agora eu tenho um laço então de repetição, né, de 1 até aleatórios, e ele vai fazer o cálculo desses números. Aqui só tem uma coisinha, uma particularidade da linguagem do exemplo que eu estou utilizando, né, e da linguagem Pascal também. Ó. Essa função random, né, que escolhe os valores a serem randomizados, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor do raio informado, supondo que o raio fosse 100, ele pega e multiplica por 2. Então ele faz 2 vezes o raio. E aqui ele soma 1 porque o valor que seria passado aqui como parâmetro seria 201. Por que ele soma 1? Porque se ele não somasse 1, eu teria números entre 0 e 200. A função random funciona assim, né? Ele sorteia números aleatórios entre 0 e se o raio fosse 100, seria 0 e 200. Mas eu preciso... Desculpa. Nesse caso aqui, ele sortearia números de 0 a 199. Né? E cada linguagem de programação tem um funcionamento diferente, das funções de randomização, tem que ficar um pouco atento. Nesse caso aqui, ele nunca incluiria o número 200. Se eu deixasse assim, ó, ele nunca incluiria o número 200. Ele randomizaria de 0 a 199. Né? Só que como eu quero incluir o número 200 que estaria no limite, né, vocês vão ver por quê. Na verdade, mas o raio era 100. Por quê? É por isso que aqui, ó, como os números podem ser negativos, né, eu desconto o próprio valor do raio. Como eu tenho também números negativos, que precisam ser informados, afinal de contas, o meu plano cartesiano ele contempla, né, valores de y negativo e de x negativo. Então, na seguinte situação, isso poderia ser contemplado se eu fizer o cálculo do número sorteado menos o raio. Porque vamos supor que eu tenha, nesse caso aqui, ó, um número que foi sorteado aqui em cima, né? Vamos supor que eu informei raio igual a 100, então eu teria
um número entre 0 e 200 sorteado. Só que aí eu escolhi, por exemplo, o número 50. O computador, desculpa, né, me gerou o número aqui em cima igual a 50. Então, nesse caso, eu estou contemplando a possibilidade dele ter x negativo, para ele espalhar bem os números, já que 50 menos o raio, que é 100, me daria uma posição de x igual a menos 50. Né? Se eu não fizer dessa forma, se eu não gerar os valores de 0 a 200, a função random só gera valores positivos, né? Então, nesse caso, não tem problema. Gero números até 200 que são maiores, mas depois eu desconto o valor de raio. Então, eu contemplo todos os valores possíveis dessa forma. Uma vez que eu posso ter 200 menos 100, que daria o meu valor 100, que seria o limite, né, do raio, no caso. Se ele for ainda um pouquinho maior, eu vou ter... no máximo ele vai ficar na borda do quadrado, né? Se eu tivesse, e o menor dos valores seria o 0 e 0, né? Ou seja, se a função random me selecionou o número 0, eu vou ter 0 menos 100, que daria o valor menos 100, para o valor de x, por exemplo, né? Então, no caso de eu ter um raio igual a 100, o meu x máximo poderia vir exatamente nesse ponto aqui, ó. X igual a menos 100, né? No caso de eu ter um raio igual a 100. Então, dessa forma aqui, ele fica contemplando todas as possibilidades. Garante que não vai ser colocado nenhum ponto fora do quadrado e garante que alguns pontos vão ficar fora do círculo e outros dentro do círculo e, portanto, dentro do quadrado também, né? Tá ok? Espero ter sido claro, tá? Então, aqui, finalmente, ó, eu faço o cálculo, né? Para cada um dos números gerados, né, eu vou ter um num x que foi calculado. Esse meu segundo num x, num y, na verdade, assim, ó, esse cálculo vocês vão ver no programa, pelo menos, que ele não está idêntico ao cálculo das distâncias, né? Cálculo das distâncias aqui, porque, na verdade, como o meu centro, né, eu estou assumindo, então, que eu tenho, todos os cálculos serão feitos com relação ao centro. Isso não é obrigado, tá? Poderíamos ter o círculo e o quadrado em qualquer posição do plano cartesiano, sem problema nenhum. Mas como todos eles vão ser com relação ao x igual a 0 e y igual a 0, nada mais é do que pegar o próprio número e elevar ao quadrado. É como se eu pegasse esse menos 5 aqui e elevasse ao quadrado. Esse número menos 0 sempre vai dar ele próprio, né? O mesmo vale para o y. Então aqui, ó, eu simplesmente estou resumindo isso, tá? Eu estou pegando e fazendo a raiz quadrada do próprio número elevado ao quadrado, não interessa se é positivo ou negativo, portanto, né? Então, somado com a parte y, nesse caso aqui, né? Então, eu estou extraindo a raiz quadrada disso tudo. Agora sim, ó, se tudo isso for menor ou igual ao raio, que é o que eu corrigi aqui, né? Menor ou igual ao raio, então eu tenho um ponto dentro do círculo. Caso contrário, ou seja, maior que o raio, ele contabiliza para dentro do quadrado somente. Né? Ou seja, está fora do círculo, em outras palavras. Né? Terminou. Agora eu faço aquele cálculo então. Ó. Se eu fizer aquela proporção, a qual a gente chegou aqui, ó, no cantinho, 4 vezes, ou seja, o meu número π vai ser dado pela proporção, né, do número de círculos, ou seja, o número de pontos gerados que estão dentro do círculo, multiplicado por 4, dividido pelo total de pontos, ou seja, por essa, na verdade, variável aleatórios, que equivale, se vocês forem ver dentro da lógica, né, ao total conte circ mais conte quad. Na verdade, é o total de pontos que foram gerados, tá? Poderia ter sido usado aqui, né, entre parênteses, né, somados, então, conte circ mais conte quad, mas é igual, são valores iguais. Então, essa é a proporção, né, que a gente está implementando aqui, ó. A partir disso daqui. Vamos ver como é que funciona, então? E aqui termina o programa, né? Então, aqui eu coloquei, né, que o valor de π aproximado encontrado foi tal, né, com 30 casas decimais. A quantidade de números aleatórios gerados foi a variável aleatórios. Quantidade de números pertencentes ao círculo. Tem que saber que esse número nem sempre vai ser idêntico, né? Se tu executar o programa com 1000 pontos aleatórios, não necessariamente tu vai ter sempre, sei lá, 700 dentro do círculo e 300 fora.
Tudo depende do número escolhido pelo computador. É isso que é legal, fica sempre uma simulação diferente a cada vez. Certo? Vamos ver como isso funciona então. Vou executar Ctrl F9. Então ele me pede, entre com o raio do círculo em milímetros. Vamos colocar, sei lá, o valor de 150. Quantidade de números aleatórios a serem gerados. Vamos começar com um número baixo, ó, 100. Então olha só, ele gerou 72 pontos internos ao círculo, e desses 100, né, no total, essa soma, como eu disse, sempre vai dar igual aos números aleatórios, que são 100, 28 estavam fora. Com base nessa proporção, ele concluiu que o valor aproximado de π é 2,87999. Então o que acontece? Qual é a deficiência? Isso aqui é um processo, como se diz, é um processo por aproximação, né? É uma forma heurística de se chegar àquele número através dessa simulação. Então, vamos fazer a mesma simulação, só que agora vamos colocar 300 pontos aleatórios. E vamos manter o mesmo raio, só para não complicar. Raio de 150, 300 pontos. Olha como a gente já tem um salto, ó. Então, nesse caso, lá foi para 3,22. Bem mais próximo de 3,14, né? Que a gente tem. Então, 300 pontos, 242 caíram dentro do círculo, desses gerados aleatórios, né? E 58 caíram fora. Vamos colocar aqui de novo, então. Fazer mais umas duas simulações, ó. Um raio de 150. Números aleatórios, vamos colocar 3.000. Olha que legal, ó. Então agora com 2.362 pontos internos ao círculo, proporcionalizando ao total de 3.000, né, sendo que 638 ficaram fora, nós chegamos a 3,1493. A gente sabe que esses números aqui tem que ser 1 e 5, né? Na terceira e na quarta casa decimal. Vou mandar gerar 30.000 pontos agora. Ctrl F9. 150. 30.000. Aqui, ó. A quantidade de números de pontos gerados, né? 30.000. Pertencentes ao círculo, 23.492. 6.508 não pertencentes ao círculo. Chegou a 13,13. Né? Então aqui é claro que tudo vai depender do número dos pontos que ele gerou, né? Se ele gerou uma proporção que ficou um pouquinho maior para o lado de fora do que para o lado de dentro do círculo, esse número vai ser mais ou menos preciso. Não significa, portanto, né, vocês já puderam concluir isso, que quanto maior for o meu número, não significa necessariamente que quanto maior for o número de pontos aleatórios gerados, mais precisão ele vai ter. Mas ele tende a ter mais precisão. Né? Vamos colocar um número bem grande agora. Vou colocar 150 de raio, sei lá, 300.000. Na verdade, daqui a pouco a gente vai chegar na capacidade de representação, né, numérica da variável. Nesse caso aqui é a variável longint. E vai dar um overflow em alguma dessas variáveis, mas aí a gente tem a mensagem de erro, não precisa se preocupar muito, né? 300.000 pontos agora. 3,12, ó. Ele chegou. Vamos tentar gerar 3 milhões de pontos. 150. 2, 3, 1, 2, 3. 3 milhões de pontos. 3,12004. Obviamente, vamos tentar agora aumentar os dois. Vamos aumentar o raio e vamos colocar 30 milhões de pontos. Vamos ver a que número a gente chega. Vamos colocar o raio 1.500 e aqui 30 milhões. Até demorou um pouquinho mais, ó. 3,1395 por aí. Pessoal, essa era a ideia. Espero não ter me confundido tanto na explicação. Espero não ter errado nenhum cálculo matemático. A minha demonstração espero que tenha dado certo. Caso alguém tenha encontrado algum problema, por favor, corrija, né? Escreva nos comentários. Espero que tenham compreendido. Espero que tenham achado interessante. Fico à disposição. Muito obrigado pela atenção.